João capítulo 18, os versos de 33 a 40 e depois 19, de 1 a 6. Diz assim a boa palavra do Senhor nosso Deus. João 18, a partir do 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Porque Jesus morreu na cruz? Eis o tema da mensagem dessa noite: por que Jesus morreu na cruz? Jesus, como nós sabemos da história, lemos, foi preso, foi acusado, foi examinado, foi executado, passou pelas mais profundas dores e humilhações, como todos nós muito bem conhecemos a história. Morreu como o pior de todos os criminosos, como um criminoso morreu o Senhor Jesus. O texto que nós lemos deixa bem claro para nós de que em nenhum momento aqueles que examinaram Jesus, e de uma forma especial Pilatos, aquele que teve nas mãos, como ele disse, humanamente falando, autoridade para examinar, julgar, sentenciar ou absolver Jesus. Estando Jesus nessa condição, ele pôde então interrogar ao Senhor, e o texto nos informa que por 3 vezes Pilatos percebe e publica: não vejo neste homem motivo para ser sentenciado, para ser condenado. Disse a primeira vez, voltou a conversar com Jesus, disse a segunda vez, e na última vez, querendo eximir-se de sua culpa, de sua responsabilidade naquele momento, como que no gesto de não querendo compactuar com aquele momento, porque não percebeu em Jesus motivos, razões plausíveis para a sua condenação. Então disse: lavo minhas mãos. Em outro texto registra os evangelhos.
E aí levantamos aqui a pergunta: por que então mataram Jesus? Se não acharam nele culpa, se não acharam nele motivos de condenação, por que então lhe sentenciaram com a maior de todas as sentenças em todos os tempos? Por que Jesus morreu na cruz? À luz dos evangelhos, nós podemos ressaltar aqui nessa noite, para a nossa reflexão, pelo menos 3 grandes motivações, ou as 3 grandes motivações para Jesus ter morrido na cruz do Calvário. A primeira motivação foi a motivação humana. Sua morte foi provocada por uma conspiração muito articulada, envolvendo vários personagens da história. E um dos personagens da história destacou-se, como nós muito bem conhecemos, chamado Judas, que o entregou por ganância. Diz o texto que nós temos à frente. Põe aí o texto, Carol, por favor. Precipitavam-se os príncipes, os sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temia o povo. Então houve uma trama humana, houve uma motivação humana. Judas o fez por ganância. Os sacerdotes, escribas e fariseus fizeram por inveja, porque Jesus estava sendo chamado de rei, estava sendo chamado de profeta, estava sendo reconhecido como rabi, como mestre, como sábio. Então os fariseus, os sacerdotes, saduceus, por inveja então moveram, conspiraram o povo naquele contexto, incitaram o ódio a Jesus. Então podemos dizer que por uma motivação humana, seja de inveja, seja de ódio, seja de ganância, por dinheiro, ou por poder, ou por fama, a verdade é que houve uma trama e uma motivação humana para que Jesus fosse então condenado à sentença da cruz. Foi motivação humana, percebemos também na presença do próprio ato de Pilatos, quando examinando Jesus, tendo a oportunidade, se ele fosse justo no seu julgamento, poderia dizer: tenho eu autoridade, não percebo nesse homem motivo de culpa, motivo de condenação, então vou absolvê-lo e assumir a responsabilidade. É o que um líder deve fazer quando tem consciência da verdade, quando sabe que o que deve ser feito é o que vale a pena ser feito, mas ele na verdade também não teve coragem e então liberou e entregou Jesus à sentença. Eis a primeira motivação para a condenação do Senhor. A segunda motivação para a condenação do Senhor foi a motivação satânica. Existe um personagem que está por trás de toda essa situação, um personagem oculto que os nossos olhos não veem, e graças a Deus por isso, mas ele foi o orquestrador de toda essa situação. A palavra fala e diz o texto que a Carol vai colocar para nós, que Satanás tomou o coração de Judas. Olha o que diz o texto: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, se houve uma trama humana, uma motivação humana, houve sobretudo também uma trama, uma orquestra do arqui-inimigo do Senhor Jesus, Satanás, que achando espaço no coração de Judas, que em outro tempo já roubava dos dízimos das ofertas que eram colocadas ali, em outro tempo já havia dado sinais de pecado e dureza de coração. Satanás, achando no coração dele lugar para isso, moveu por ganância, para que então pudesse entregar Jesus e ser sentenciado. A palavra deixa clara essa verdade, que houve uma trama satânica. Jesus, diz alguns textos que Jesus poderia então evitar tudo isso, teve a oportunidade que ele poderia pedir ao Pai, como ele disse, legião de anjos, e isso estaria resolvido. Ministro, diz o texto, e ele estaria resolvido, mas Jesus naquela condição permitiu a trama do diabo, que era para tirar sua vida, e não sabia ele o desdobramento que teria a vida de Jesus na cruz para toda a humanidade, e que teria, portanto, também para ele, que era a sua sentença final. Houve então uma motivação satânica, mas e sobretudo
a morte de Jesus na cruz tinha uma motivação divina. Jesus declarou que ninguém poderia tirar sua vida, mas ele deu deliberadamente pela sua própria espontânea vontade. Ele sabia, como falei, repito, absolutamente que a hora que ele rogasse ao Pai, o Pai mandaria legiões de anjos e o livraria. Mas disse ele: para esta causa eu vim. Então o que é que nós entendemos? Entendemos que houve uma motivação humana, houve uma trama satânica, mas Deus, que estava no controle de tudo e sobretudo já havia decidido a vinda de Jesus aqui, pensando em mim, pensando em você. E aí, sobretudo, ressaltamos que a maior de todas as motivações foi divina, porque diz o texto que Jesus decidiu entregar a sua vida por mim e por você. Os homens se manifestaram em sua maldade, Satanás se manifestou em sua maldade, mas foi Jesus quem resolutamente decidiu entregar a sua vida. O texto que se segue diz o seguinte: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou isso muito antes do seu momento de avaliação, de sentença e de condenação. Jesus já havia anunciado para os seus discípulos que ele haveria de passar por aquela situação. Ele mesmo disse aos discípulos que estaria indo para Jerusalém, e a maneira como ele seria tratado pelos homens, que ele então seria crucificado, que ele então morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, se houve as manifestações e disposição dos homens e de Satanás para tirar a vida de Jesus, em última e em primeira instância, Jesus, ele mesmo, livre e espontaneamente, sabendo a minha e a sua condição de pecado, ele decidiu entregar a sua vida por mim e por você. E eu fiquei pensando, então, por que então ele faria isso? Visto que todos nós estávamos na representação daquelas pessoas. Todos nós estávamos na representação daqueles que disseram: crucificam, crucificam. Ou de Pilatos, lavando as mãos. De alguma maneira eu estava lá. De alguma maneira você estava lá. E como nós podemos dizer isso? Porque de outras formas, em nosso tempo, com nossas atitudes, com nosso comportamento, nós dizemos isso. E aí, mesmo Jesus sabendo quem eram eles, mesmo Jesus sabendo quem éramos nós, ele decidiu ir para Jerusalém. Ele não retrucou, ele não brigou com ninguém, ele não pediu ao Pai que mandasse legiões de anjos, ele não pediu ajuda aos discípulos para que se juntassem e então confrontassem. Não. O profeta Isaías, lá no capítulo 53 do seu livro, diz que como cordeiro mudo ele não abriu a boca. Quando lemos o Evangelho de João, podemos perceber que quando os soldados foram prender Jesus, eles querendo saber quem era, estava escuro, Jesus se apresentou a eles. Só vocês não precisam vir a mim com espada, com vara-paus, eu sempre estive no meio de vocês. Então Jesus se apresentou e disse, quando eles perguntaram quem é Jesus, ele disse, sou eu. Jesus não se escondeu, ele se apresentou. E a sua presença foi tão forte que diz que os soldados caíram por terra quando ele se apresentou. Então, espontânea, livremente, Jesus entregou a sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Entregando a vida pelos seus algozes, entregando a vida pelos que lhes deram as costas, entregando a vida por aqueles que viviam na desobediência, entregando a vida por aqueles que se endureceram em seus corações, entregando a vida por aqueles que disseram crucificam, crucificam.
entregando a vida por aqueles que disseram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo, entregando a vida por aqueles que cuspiram em seu rosto, entregando a vida por aqueles que despiram, tiraram suas vestes, entregando a vida por aqueles que em momento algum lhes tiveram o mínimo de respeito. Que amor é esse? É o amor de Deus por você e por mim, que não depende dos seus méritos e dos meus, porque nós não temos, mas depende dele, que livre e espontaneamente na sua graça, sabendo quem eu sou, sabendo quem você é, decidiu mandar o seu único filho para passar por tudo isso em meu lugar, em seu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu. Tem um texto, põe aí, Carol, para nós. Você conhece esse texto? A maior de todas as motivações para Jesus morrer na cruz foi divina, porque diz a palavra: Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu e você, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus decidiu. A maldade dos homens se manifestaram porque já era manifesta. Se manifestou porque já era manifesta desde o Éden. Foi só publicar aquilo que já estava na sua gênese, na sua natureza, que já havia sido manifesta de outras formas. Mas para que fosse manifesto o ápice, a plenitude da maldade humana, isso foi visto na pessoa de Jesus. A maior expressão da maldade humana se deu na pessoa de Jesus. Porque como pode alguém ter coragem de dar a maior de todas as sentenças a alguém em quem não se achou culpa alguma? Qual teria sido então a razão? Injustiça, corrupção, orgulho, mentira, vaidade, desejo de poder, ganância, e tudo aquilo que avilta o ser, tudo aquilo que inferioriza o homem, tudo aquilo que o faz desumano, porque Deus lhe fez humano, foi refletido naquela sentença, a maior de todas elas. E aquela sentença, eu estava lá dizendo: crucifica-o, crucifica. Você estava lá dizendo: crucifica-o, crucifica. Como? Porque eu e você somos pecadores. E quem é que falou aquilo ali? Foram os pecadores. E Jesus morreu por mim e por você. Ao refletirmos esta palavra e entendermos por que Jesus morreu na cruz, devemos levantar pelo menos algumas perguntas. Põe para a gente aí, Carol. Como você se sente ao saber que Jesus morreu em seu lugar? Como você se sente em saber que Jesus morreu em seu lugar? Jesus morreu por amor a você. O que você está fazendo com este amor? Foi por amor, não teve outra causa, não teve outra razão. Que você, que eu, que nós estamos fazendo com este tão grandioso amor? E quais mudanças precisam haver na minha vida e na sua vida, à luz da compreensão de que alguém deu a vida por mim e por você? À luz da compreensão dessa mensagem, que tendo ele liberdade para desistir, ele não desistiu. Como disse no Evangelho de João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os com amor eterno. Amou-nos sabendo quem nós somos. Amou-nos sabendo que pecamos, estamos pecando e ainda vamos pecar, e mesmo assim nos amou. Mas amou-nos para nos libertar do pecado, para nos dar a oportunidade de uma nova vida. E mais do que isso, para nos dar vida e vida com abundância. Ele foi preso na cruz para que eu e você fôssemos libertos dela. Ele recebeu todos os nossos pecados na cruz para que eu e você pudéssemos ser libertos dele. Todas as trevas caíram sobre ele para que nós pudéssemos desfrutar da sua maravilhosa luz.
A morte naquele momento lhe venceu, para que nós pudéssemos então ter vida. Porque se naquele momento a morte venceu ao Senhor Jesus, como o texto que nós lemos e a história testifica nos evangelhos, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, garantindo para você e para mim uma nova vida. Morreu para levar sobre si os nossos pecados e ressuscitou para garantir a nós vida abundante. Aleluia! Jesus vive, Ele está vivo e por isso há uma nova vida para mim e para você. Há esperança para mim e para você. Há um novo tempo de Deus para mim e para você. Nada está perdido porque Ele venceu. E se Ele venceu conosco, com Ele nós poderemos vencer também as lutas e os obstáculos da vida. Porque depois que Ele ressuscitou, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Porque Jesus morreu na cruz. Motivações humanas, motivações satânicas, sim, mas sobretudo porque Deus decidiu dar a vida por mim e por você. Amém? Cadê os meninos daqui do louvor? Deus decidiu dar a vida por mim e por você. Hoje estamos diante da mesa que de uma forma visível é uma continuação dessa mensagem que eu acabei de transmitir. Mesa que nos faz lembrar essa verdade de que Deus, por amor, sua vida entregou. E às vezes nós não atentamos para a grandeza dessa verdade. Não percebeu o quanto Deus nos ama. Se Deus não amasse você, se Deus não me amasse, se Deus não nos amasse, por que razão Ele daria o seu único filho? Por que razão Ele deixaria os céus para viver todas as humilhações e escárnios dessa vida? Por que razão teria entregue sua vida na cruz? Teria outra razão a não ser amor? Se entendermos esta verdade, nós vamos perceber que, não obstante as nossas fraquezas, quão preciosa é a nossa vida para Deus. Quanto vale a nossa vida. E que nós não podemos perdê-la, nem perder tempo. Porque a nossa vida é preciosa. Se assim não fosse, Deus não teria dado a sua vida pela nossa vida. Ele fez por uma única razão: por amor. Porque olhando para mim e para você, olhou-nos com amor. Olhando para mim e para você, desejou nos guardar, nos proteger, nos livrar-nos, salvar-nos dos ataques daquele que veio roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno e a vontade do inimigo das nossas almas é tirar-nos a vida, é inferiorizar-nos, é abater-nos, é trazer-nos angústia, pesar, tristeza, é fazer com que perdamos a motivação de viver. Ele veio para isso e para isso Ele tem agido. Mas lembre-se, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. E Ele veio para buscar e salvar você e a mim por amor. Foi por amor. Ele ama você. Ele ama você. Você é amado dEle. A reflexão que eu e você deve fazer nessa noite é: e o que nós estamos fazendo desse amor? Qual tem sido a nossa resposta a esse tão grande amor que se entregou? Qual tem sido a nossa resposta? Qual a resposta que Deus espera de mim e de você? Já que nada temos para lhe dar e já que nada podemos fazer, nós devemos responder a esse amor, entregando a nossa vida a Ele e servindo a Ele por amor. Por amor. Porque por amor sua vida Ele entregou.